E um incansável na luta pela liberdade dos presos políticos de 8 de janeiro, o desembargador aposentado Sebastião Coelho cobrou a aposentadoria do presidente da Câmara eleito com voto conservador, na promessa de pautar a anistia ampla, geral e restrita. No Natal, todos em casa. Estão em casa, deputado Hugo Mota? Paulinho da Força. Tem um outro deputado aí, que eu não vou citar o nome dele, que nem vale a pena, que foi lá. Eu vou citar Aécio Neves, Temer. Vocês foram naquela reuniãozinha lá em São Paulo. Cadê as pessoas em casa? Povo da Paraíba, anota esse nome. Hugo Mota. Aposenta esse rapaz. Ele é novo, mas precisa ser aposentado, porque não tem a envergadura necessária para representar o honrado povo da Paraíba. Eu sou alagoano, sou nordestino, e falo porque eu sei esse tipo de gente que oprime os nossos conterrâneos. Wellington, quero te ouvir sobre essa fala do Sebastião Coelho, que inclusive a gente teve um comentário aqui no chat justamente perguntando: cadê o Alcolumbre e o Mota? Deveriam ser os primeiros a chamar os parlamentares para dar resposta à população. E tá aí o desembargador falando, o desembargador aposentado, dizendo para as pessoas aposentarem o Hugo Mota, e a gente viu anteriormente, a própria Fabi comentou aqui no jornal a respeito, a própria Berenice também trouxe, a respeito do pedido de impeachment que se acumula aí em pelo menos 80 pedidos no Senado. Tawane, é muito triste que os nossos parlamentares ainda fiquem à mercê desse tipo de situação. Confiar em pessoas como Hugo Mota, confiar em pessoas como Alcolumbre, vai ser sempre uma faca de dois gumes. Pode acontecer ou não. Se houve essa promessa, infelizmente nós não temos, né, na figura do direito brasileiro a ideia de, por exemplo, estelionato eleitoral ou alguma medida que se pudesse adotar contra um presidente que mente para conseguir voto. É algo que cabe à reflexão do próprio Congresso, criar mecanismos, seja de recall, seja de, um voto de suspeição, criar mecanismos no seu regimento interno, alguma coisa, para que esse tipo de balbúrdia, quando acontecer, não produza efeitos, ou pelo menos tenha como se remediar. Porque veja o peso disso. Um presidente de uma casa compõe com congressistas, com parlamentares, um tipo de situação. Promete, induz, e aí as pessoas acreditam. Ninguém pode ser punido por ser bom. Ninguém pode ser punido por acreditar na palavra do outro. É o outro que fraudou, que mentiu, que tem que ter vergonha e tem que ser sancionado. Ele é malicioso, ele é o sujeito mau e que deve pagar um preço. Então cabe ao Congresso também começar a tentar manejar alguns mecanismos para que esse tipo de situação possa ser remediada, porque não é admissível que se minta, se prometa uma situação, diga que há um acordo, isso é da política, tudo bem, se constrói, mas depois não entrega, compromete aqueles parlamentares que lutaram pela anistia e depois veio a dosimetria e acharam que, bom, pelo menos vamos aplacar a dor dessas pessoas, elas vão poder passar o Natal em casa. Eles ficam comprometidos, tá certo? Porque eles passam por mentirosos também, por terem acreditado na mentira do agente, né? No caso aí, Hugo Mota, o Alcolumbre. Mas isso não é admissível. Não é admissível que se produza esse tipo de efeito, que a fraude, a perfídia, a malícia produza esse tipo de efeito. Né? Existe um ditado no direito que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Isso é torpe, tá certo? E tem que haver mecanismos para reprimir esse tipo de atitude dos presidentes das casas. Eles atuam como guardiões do sistema, eles atuam como guardiões do status quo, e acabam se, vamos dizer assim, estando protegidos por uma outra parte do sistema. Mas cabe ao próprio Congresso criar mecanismos para que essa proteção não vigore mais e esses sujeitos possam ser retirados da vida pública, independentemente do voto. Agora, se não houver esse mecanismo, cabe aí o apelo do desembargador Sebastião Coelho para que o povo não eleja mais esse tipo de porcaria sem caráter e sem culhão, que é o caso do Hugo Mota, Tawane. Fabi, eu quero te ouvir também a respeito dessa fala, desse pedido do Sebastião. Você concorda?
Olha, o doutor Sebastião Coelho, se eu pudesse, eu colocaria ele numa prateleira, né? Quando a gente quer ouvir algo de bom senso, você abre, ele falaria algo. Eu gosto demais dele, as considerações dele, neste caso, então, são exemplares. Porque o que ele está fazendo? Ele está chamando as pessoas que estão vendo, ele não está falando para o político a gente já sabe, já está naquela condição que tanto faz o povo, que tanto faz prometer. Ele está dizendo o seguinte, o homem de bom senso, o senso comum, aquele que nos guia, né, aquela vozinha interior que todos nós temos para não fazer uma bobagem, ou para acertar, ou para deixar de fazer algo, né, realmente muito errado, vem e nos fala, haja com bom senso. Qual que é o bom senso? Eles prometeram, esses homens, esses múltiplos homens aí, esses múltiplos deputados, prometeram em várias oportunidades, não foi somente agora na dosimetria, onde ele chama atenção, falando, olha, né, falaram que ia passar o dia 25 em casa, e que falaram isso, não, foi ao longo, já desde a eleição, do Hugo Mota. O Hugo Mota se elegeu com essa promessa para a oposição, dizendo que ele iria pautar a PL da dosimetria, não a PL da anistia. É uma diferença colossal, né? Então ele faz esse chamamento porque para a gente cobrar do político, o brasileiro precisa entender que o homem de senso comum, este homem interior, ele não pode relativizar o que ele acha certo. Todo mundo, a maioria dos brasileiros acha certo a anistia, que as pessoas possam, inclusive, virar essa página em relação a crimes que não praticaram. Os crimes praticados são crimes que estão no Código Penal, mas é de invasão, é crime de depredação, não é crime de tentativa, de golpe de Estado, essas babaquices. Então, o que ele diz é o que o homem, aquele homem íntegro, precisa ter para levar esse país a sério. É muito mais que um chamamento aí aos deputados e o Congresso Nacional. Você está cansado de tomar remédios que causam efeitos colaterais fortes e mesmo assim as dores não vão embora? Esse comercial não é apenas a indicação de um produto de qualidade, e sim uma indicação poderosa para você que já não aguenta mais sentir dores nas articulações, como artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas e na coluna. É isso mesmo, Caute. A Vitai Gold traz para você um produto completo de verdade, o Vitai 7 em 1, uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, tudo 100% natural, com comprovação científica. Veja o que diz a doutora Marina e você vai entender por que ela confia e recomenda o Vitai 7 em 1. Nosso corpo exige mais do que uma boa alimentação. O corpo precisa de um suporte extra para enfrentar as mudanças naturais da idade e também para se manter saudável. É aí que entram os suplementos certos, como por exemplo a creatina, que serve para preservar a força e também os músculos. O MSM e o colágeno, que ajudam a manter as articulações saudáveis, as cartilagens protegidas e a pele firme. O magnésio, que é essencial para os ossos fortes e o equilíbrio muscular. A cúrcuma, que é um poderoso anti-inflamatório natural, ajudando no alívio das dores. E a vitamina C, que é fundamental para fortalecer a imunidade. E por fim, não posso deixar de falar da clorela, que pode ser um detox natural que auxilia a saúde do fígado. O Vitai 7 em 1 está transformando a vida de muitas pessoas e agora pode transformar a sua também. Ligue para o 0800 291 2200, oferta exclusiva para você de 70% de desconto. Mas tem que ligar agora, porque você ainda vai levar, olha, esse relógio inteligente de presente. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.